Olá, vamos começar a nossa quarta semana tratando sobre o fortalecimento da educação em Pernambuco. Nessa semana nós vamos trabalhar um pouco do desenvolvimento da educação aqui em nosso estado. Para isso nós vamos tratar de algumas leis e algumas propostas pedagógicas, de alguns políticos que tiveram um papel importante nesse fortalecimento da educação em nosso estado. E por entendermos que historicamente nada cai do céu simplesmente, nós vamos nos ater ao século XX, mas vamos voltar um pouco ainda no século XIX e percebermos alguns elementos importantes para a história da educação aqui em nosso estado. Para começar, nós queremos falar da Faculdade de Direito de Pernambuco. Se vocês lembram da nossa primeira competência, quando tratamos da chegada da família real aqui no Brasil, no século XIX, muitas mudanças foram efetivadas, foram executadas. Entre elas, o incentivo ao ensino superior. E em 1827, já com a proclamação da independência e o período da imperial, Dom Pedro I autoriza a abertura do curso de Direito aqui em Pernambuco, mais precisamente, na época, em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e depois vem para o Recife, para a Rua do Hospício, até que finalmente ocupa o espaço que hoje é lá na Rua Princesa Isabel, no centro da cidade, da Faculdade de Direito do Recife. Mas a existência dessa faculdade ela é significativa para o nosso estado na composição de um quadro intelectual ainda no século XIX. É um sinal também da importância do estado, na então província de Pernambuco, a receber em seu solo a instalação de um curso superior na área de direito. E vários intelectuais em nossa história foram alunos dessa universidade, desse curso superior. Hoje, a Faculdade de Direito está vinculada, faz parte da Universidade Federal de Pernambuco, mas é um dos primeiros cursos que nós temos no Brasil superior. E um deles aqui em Pernambuco, ainda não sendo necessariamente a educação básica, mas é um marco para a nossa história da educação. Ainda no século XIX, eu gostaria de salientar a preocupação do governo imperial, quando em 1827 estabelece uma lei para a abertura de escolas das primeiras letras. Mesmo tendo uma lei, a primeira lei relacionada à educação, de um governo, digamos, brasileiro, já que nós já estávamos vivendo no período de independência, ela não foi implementada efetivamente. Outro elemento importante ainda no século XIX que eu quero que a gente pense é sobre as comunidades inferiores, que eram aquelas pessoas que não eram bem vistas na sociedade, eram tidas como realmente inferiores dentro da escala social. Estavam incluídos aí os negros, quer livres, libertos, escravos, os índios, as mulheres. Eram categorias que a própria sociedade colonial via como inferior. Se no início do século XX a gente tem uma grande quantidade de analfabetos, no século XIX esse número é muito maior. O governo imperial, em 1827, estabelece uma lei que determina que em todo o território deveria haver escolas sobre as primeiras letras. Na prática, essa lei não entra em vigor e, assim, essas comunidades inferiores elas desenvolvem estratégias para adquirirem algum conhecimento, aprenderem algum ofício, desenvolverem alguma atividade. É nesse período que surge o que hoje nós conhecemos como o Liceu de Artes e Ofícios, como um grupo de uma comunidade inferior de negros que se organizaram para transmitir conhecimentos e assim agregar algum poder e ter algum espaço dentro daquela sociedade. Então, isso é uma pesquisa sobre a educação significativa para o nosso estado, onde a gente percebe que não apenas a elite, se bem que era a grande maioria daqueles que acessavam os espaços escolares nesse período, a exemplo da Faculdade de Direito, mas as
Outras classes dentro da sociedade não estavam de braços cruzados, mas buscando alguma estratégia para terem algum conhecimento, ainda que não em espaços escolares oferecidos pelo governo, pelo Estado, pela instituição política da época. Mas grupos resistiram e sempre lutaram para uma educação em nosso Estado. Com o advento da República, nós temos um novo motivador para a educação em nosso Estado especificamente. Se acreditava que a educação era o caminho para que a República se estabelecesse e que o Brasil ganhasse um novo ar e uma nova postura dentro da política internacional. Um exemplo e um modelo era os Estados Unidos. A forma de se viver e de se desenvolver a educação americana era vista pela elite brasileira e pela elite pernambucana, especificamente, como um referencial e aquilo que deveria ser seguido. No início do século XX, nós temos o estabelecimento de algumas escolas protestantes aqui no estado. A exemplo do Agnes e o Americano Batista, aqui na capital, e o Colégio 15 de Novembro, em Garanhuns. Foram 3 escolas protestantes onde os filhos da elite estudaram, entendendo que o que era ensinado e a forma que era ensinada nessas escolas, seguindo o modelo americano, seria o melhor estabelecimento de ensino, de onde colocar os seus filhos. Tanto que Gilberto Freire é um dos estudantes do Americano Batista e até mandado para os Estados Unidos para estudar, porque a sua família tradicional acreditava que aquele era o melhor ambiente e a forma de se ensinar ali era a melhor possível. Não é uniforme esse pensamento, mas os filhos da elite ocuparam esses espaços também, de referência americana. E outras escolas, e a própria política pública de educação, ela vai se desenvolver dentro desse período, numa expectativa de melhorar a qualidade da educação em nossas escolas. A rede começa a se ampliar, os governos do nosso estado vão indicar nomes que vão se preocupar com a instrução pública, entendendo que a escola não era adequada, os professores já eram muito avançados em idade, não eram preparados efetivamente, muitos não vão conseguir realizar grandes mudanças, mas a preocupação com a educação estará presente como uma ferramenta para desenvolver a república que estava nascendo. Durante o Estado Novo, enquanto no governo federal estava no poder Getúlio Vargas, aqui em nosso estado, Agamenon Magalhães, o então interventor no nosso estado de um governo ditatorial, ele vai implementar a sua política, ou a política federal do Estado Novo. E a escola tem um papel extremamente importante dentro da proposta desse governo. As escolas, elas vão ser monitoradas e vão ser usadas como realmente um aparelho ideológico. Aquilo que deveria ser ensinado era direcionado por esse governo. A pátria, a família e Deus eram os elementos principais dessa educação. E os encontros com os professores semanais, estudos pedagógicos que eram desenvolvidos, tudo com o fim de direcionar a educação para fortalecer o governo ditatorial do Estado Novo. E os professores e aqueles que tentassem resistir ou fossem contrários a essa política, eles eram perseguidos, exonerados. Então a gente percebe que a educação, nesse período, ela realmente é como uma arma de controle pelo governo, pelo Estado, tentando ao máximo possível não apenas controlar aqueles que estavam trabalhando, mas ensinar uma forma de pensar e uma forma de ver. Então é interessante a gente pensar a quem está servindo o formato de educação e de escola que nós temos. A exemplo do Estado Novo, quando era uma ferramenta de controle. A década de 1960, ela é significativa não apenas
pela ditadura militar, mas até por alguns anos antes, quando um grupo da ala progressista da Igreja Católica tem uma proposta de educação popular, que nós já falamos na competência anterior. Aqui em nosso estado, precisamente na cidade do Recife, houve um movimento de cultura popular, o MCP. Entre os intelectuais desse período, um nome que se destaca é de Paulo Freire, com um processo de alfabetização, principalmente de jovens e adultos. Tido como um movimento de esquerda pelo governo militar, antes ainda do governo militar se instaurar, esse movimento de cultura popular, ele se estabelece aqui na capital e depois, quando Miguel Arraes, na época ele era primeiro prefeito, mas quando ele foi eleito governador, ele consegue ampliar essa política. E aí a gente pensando em Paulo Freire, a preocupação dele era que fosse uma educação política também, uma educação libertadora que conscientizasse o estudante e não apenas usando, a exemplo das cartilhas de alfabetização, tratando de elementos que não faziam parte da cultura, mas no processo de educação, no processo de alfabetização de Paulo Freire, é feito primeiro um estudo da comunidade em que aquela turma se localiza, quais são as palavras que eles mais usam, e assim fazer uso do próprio conhecimento do estudante no momento da aula e gerando um conhecimento político e de intervenção dele, não apenas com o conhecimento do conteúdo do livro, mas para a sua vida e para a sua atuação. Um exemplo da primeira cartilha do movimento cultural, do movimento de cultura popular é: o voto é do povo. Veja que tema para uma cartilha de primeiras aulas, de primeiras palavras para uma comunidade. Não apenas se estabelece o conhecimento, mas também o conhecimento escolar, mas também o conhecimento político. Com a chegada da ditadura, esse movimento inteiro aqui em nosso estado, ele é interrompido. Miguel Arraes é exilado, até que ele volta já na redemocratização do nosso país e continua fazendo uma política de educação inclusiva e vivendo também um período que todo o país vivia da universalização da educação, principalmente do ensino fundamental, onde o número de matrículas cresce de forma significativa, não diferente, isso acontece aqui em nosso estado, e ele organiza a estrutura da educação no nosso estado, enquanto secretaria e outros órgãos que se desenvolvem aqui no estado de Pernambuco, mas sempre numa perspectiva onde a educação tivesse que alcançar o maior número possível de pessoas, principalmente nessa busca da universalização da educação em nosso país e no nosso estado. Assim nós chegamos ao fim desta semana, onde nós vimos um pouco em rápidos momentos a história da educação em Pernambuco. É significativo percebermos e compararmos que a quantidade de escolas que nós temos hoje, a preocupação em que nossos filhos, sobrinhos, vizinhos estudem, ela é significativa, o que era diferente lá no século XIX. Até o alcance da educação era muito menor. O número de analfabetos que nós temos hoje, que ainda temos, mas é bem menor diante do efetivo investimento, que ainda não é o melhor, nós ainda esperamos mais. Não à toa nós temos o Plano Nacional de Educação e um Plano Estadual de Educação com metas que se joga para frente na expectativa de termos uma educação de qualidade que atinja o maior número de pessoas possíveis. Sugerimos que vocês continuem estudando e conhecendo um pouco mais da história da educação em Pernambuco. Até logo!